Sem voz, mas acho que vai dar certo. Moção número 13/2024. Moção de repúdio ao voto proferido por 7 deputados federais e 1 senador do Rio Grande do Sul, que votaram contra as emendas apresentadas ao projeto de lei complementar 85 de 2024, que buscava anistiar parcialmente ou totalmente a dívida do Estado com a União. Senhora Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Os vereadores e vereadoras que a presente subscrevem, observadas as disposições regimentais, encaminham moção de repúdio ao voto proferido por 7 deputados federais e 1 senador do Rio Grande do Sul, que votaram contra as emendas apresentadas ao projeto de lei complementar 85 de 2024, que buscava anistiar parcialmente ou totalmente a dívida do Estado com a União. O Rio Grande do Sul está passando pela maior tragédia climática de sua história. Segundo os dados apurados até às 18 horas do dia 16 de maio de 2024, temos 461 municípios afetados, 77.199 pessoas em abrigos, 540.192 pessoas desalojadas, 2.281.830 pessoas afetadas, 806 feridos, 104 desaparecidos, 151 óbitos confirmados, 76.620 pessoas e 11.932 animais resgatados. Além disso, são centenas de estradas bloqueadas, totalmente e ou parcialmente, centenas de pontes caídas e danificadas, milhares de casas destruídas, cidades sem qualquer tipo de acesso terrestre, aeroportos fechados, municípios com mais de 80% de suas casas e comércios destruídos, hospitais inoperantes, diversos locais sem energia elétrica, água potável, internet, sinal de telefonia e sem contar em diversas cidades da região metropolitana de Porto Alegre embaixo d'água. Recentemente, conforme cálculos superficiais apresentados pelo governo do Estado, será necessário um aporte de aproximadamente 19 bilhões de reais para reerguer o Estado após as enchentes. De acordo com o levantamento inicial, serão necessários mais de 218,6 milhões para ações de resposta ao desastre, quase 2,5 bilhões para ações de assistência, mais de 7,2 bilhões para políticas de restabelecimento e quase 9 bilhões para a reconstrução. Os esforços extraordinários abrangem diversas frentes, como apoio à agricultura e às empresas, recuperação ou reconstrução de escolas, hospitais, rodovias, estradas, pontes, edificações e equipamentos públicos, centros de assistência social e casas prisionais, reforma e construção de unidades habitacionais e abrigo aos animais. O plano de reconstrução inclui também organização de abrigos e casas de passagem, restabelecimento de serviços essenciais como água, energia e comunicação, medidas de emprego e renda, reurbanização de locais atingidos, organização de novos loteamentos, apoio a negócios e à produção local com critério subsidiado, linhas especiais e prorrogação de licenças, remoção de escombros e destinação de resíduos, e medidas ambientais para a recuperação de ecossistemas degradados. O plano prevê ainda auxílio aos municípios e à população por meio do aluguel social, e do programa Volta por Cima, benefício extraordinário para a população em situação de pobreza e extrema pobreza. No segundo momento, o governo vai trabalhar em planos de prevenção, contingência e resiliência, e na estruturação de centros de operações integrados com novos equipamentos e tecnologias. Diante desse breve relato da real situação que estamos enfrentando, bem como do volume de recursos públicos necessários para a reconstrução do Estado, o governo federal apresentou em caráter de urgência o PLC número 85 de 2024, que posterga o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. Segundo o Ministério da Fazenda, em abril deste ano, a dívida do Rio Grande do Sul com a União somava 95,7 bilhões. A dívida do Rio Grande do Sul remonta à década de 1990, quando o débito somava 7,7 bilhões em valores nominais, sem atualização. Nesse sentido, se fizermos um cálculo bastante superficial, podemos reafirmar que essa dívida, ao longo dos últimos 30 anos, já foi paga umas 6 vezes. Por esse motivo, parlamentares gaúchos apresentaram 2 emendas ao projeto original. A primeira
tinha o objetivo de anistiar as parcelas da dívida do Rio Grande do Sul e de seus municípios no período de 36 meses, a fim de proporcionar alívio às suas finanças, medida urgentíssima para mitigação e enfrentamento dos danos decorrentes da calamidade pública ocorrida no Estado. Enquanto a segunda emenda tinha o objetivo de anistiar toda a dívida, justamente pelo fato de que, no entendimento de muitos, esta conta já foi paga há bastante tempo. Ambas as emendas trariam alívio a médio e longo prazo às finanças públicas do Rio Grande do Sul, que há décadas vêm operando em sucessivos déficits, aumento de impostos e falta de investimentos em todas as áreas. Mesmo diante de todos esses fatores, para a grande surpresa da população gaúcha, na votação ocorrida no dia 15 de maio de 2024, 8 parlamentares do Rio Grande do Sul votaram contra essas emendas, sendo eles Afonso Mota, PDT Rio Grande do Sul, Bongás, PT, RS, Denise Pessoa, PT, RS, Lindemeyer, PT, RS, Dionísio Marcon, PT, RS, Maria do Rosário, PT, RS, Reginete Bispo, PT, RS, Paulo Paim, PT, RS. Para justificar o injustificável, alegaram a inconstitucionalidade das emendas, mas não entendemos dessa forma, porque os dispositivos constitucionais que tratam de anistia são regras gerais e não aprofundam os requisitos a serem concedidos. Tais requisitos são atribuição do Congresso Nacional. A anistia é uma espécie de renúncia de receita, e quando há renúncia de receita, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, exige alguns requisitos: impacto orçamentário e financeiro no exercício, em que se inicia e a renúncia, e nos 2 exercícios seguintes demonstrar que essa renúncia já foi prevista na LDO e na LOA, ou então medidas de compensação para manter o equilíbrio fiscal. No entanto, isso tudo de alguma forma poderia ser suprido pelo Congresso Nacional por lei, até porque no caso de calamidade, situação em que se encontra o Rio Grande do Sul, algumas regras fiscais podem e devem ser flexibilizadas, ou seja, nem sobre a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal, argumentar que as emendas propostas feriram a lei seria sustentável. Dizer que é inconstitucional é muito amplo e simplório, para não ter que explicar e fugir do debate do mérito. Até porque anistia, arrecadação e distribuição de rendas são atribuições específicas do Congresso Nacional. Resumindo, não houve inconstitucionalidade específica, pois outros dispositivos constitucionais apoiam a concessão de anistia por lei pelo Congresso Nacional. O que houve, na verdade, foi um alinhamento da bancada do PT em relação ao desejo do governo federal. Consideramos inadmissível que representantes eleitos pelo povo gaúcho tenham votado contra os interesses e necessidades do nosso Estado, negando a possibilidade de anistia de uma dívida que tem comprometido severamente as finanças públicas e o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul nas últimas 3 décadas. Ao se posicionarem contrariamente às emendas que buscavam amenizar o peso dessa dívida, esses deputados, deputadas e senador demonstraram total descompromisso com a realidade e as demandas do Rio Grande do Sul, privilegiando interesses políticos e partidários em detrimento do bem-estar e do futuro da nossa população. Repudiamos veementemente essa postura, pois diante da maior catástrofe da história brasileira que assola o povo gaúcho e que infelizmente assolará por muitos anos, teremos deputados e deputadas e senador que não estejam comprometidos em amenizar tanta dor, tristeza e incerteza que pairam sobre a sociedade rio-grandense. Outro fator que merece o devido destaque é o fato de que milhares de brasileiros e brasileiras da sociedade civil, nesta onde de solidariedade que tomou conta do país, estão desprendendo de muitos recursos privados para ajudar no salvamento de vidas e na reconstrução do Rio Grande do Sul, porque se não fossem eles, essa tragédia teria sido infinitamente maior em todos os sentidos. Desta forma, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul manifesta seu mais veemente repúdio ao voto proferido por esses 7 deputados federais e um senador acima nominados, que reafirma seu compromisso em defender os interesses e necessidades do povo gaúcho. Em caso de aprovação da presente moção, solicitamos que cópia da mesa seja remetida a todos os deputados federais do Rio Grande do Sul, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Afonso Brito, PP, ao governador Eduardo Leite, PSDB,
Aos senadores Paulo Paim, PT, Irineu Hort, PP e Hamilton Mourão, republicanos. Ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do PP, e ao presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, PSD. Caxias do Sul, 17 de maio de 2024, 149 anos da colonização, 134 anos da emancipação política. Assino esse documento. Maurício Fernandes Calco, vereador do PL, Adriano Bressan, vereador do PP, Alexandre Prestes Bortoluzzi, vereador do PP, Elisandro Fiuza Gonçalves, vereador republicanos, Gilfredo Otto de Camille Sobrinho, vereador PSB, Gladys Francisqueto Frisso, vereadora do PP, Almir Cadori, vereador do PSDB, Ricardo Zanquim, vereador do Novo, Sandro Fantinel, vereador do PL. Era isso, senhor presidente.